Imagina você nascer sem magia em um mundo onde usam magia para tudo. Hoje, a gente vai ver a história de Mesh, um garoto sem magia, mas compensa isso com sua força absurda, superando todos os seus desafios, descendo a porrada em tudo e todos. Parece que o filho do Saitama nasceu em um mundo de magia. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like e se inscreva para dar aquela ajuda braba, beleza? Bora pro recap! O anime começa nos apresentando um pouco de como funciona aquele mundo mágico, que por sinal, já nas primeiras cenas vemos várias referências a Harry Potter, como pessoas voando em vassouras e também o cenário sendo muito semelhante, como vocês podem ver aí. Aqui vemos que para as pessoas, usar magia é algo tão natural como respirar. E nesse mundo, quanto mais capacidade mágica você tem, maior seu status social. Porém, nas profundezas da floresta que circunda a cidade, vive um rapaz que está totalmente fora dessa realidade de magia. O seu nome é Mesh, e deixa até mesmo os animais chocados com seu treinamento físico. Em seguida, nos é mostrado seu pai adotivo, que fala que já tem 75 anos e não se irrita mais com nada. Porém, ao ver Masha arrebentar a porta, o velho fica pistola. Pergunta por que diabos ele quebrou a porta. E Masha responde que apenas não sabia se a porta era de puxar ou de empurrar. Mash fica triste e pede desculpas, e complementa dizendo que irá consertar a porta. Seu pai, ao vê-lo tão educado, se acalma e o desculpa. E isso vai ser bem presente no anime. O avô dele sempre amolece quando Mash é bonzinho. Depois, conversando com seu avô, Mash pergunta por que dele só fazer treinamento físico. O seu avô, pensando, diz que ele é diferente, já que ao contrário dos demais, ele não consegue usar nada de magia. Mas resolve não dizer nada a Mesh e fala que um dia talvez ele conte. Fala também que logo irá dar uma saidinha e manda ele ficar. E em hipótese alguma, ele deve ir para a cidade. Mesh confirma e diz que não irá. Mas assim que seu pai sai, ele vai correndo para a cidade. Ele dá uma olhada nos arredores e nota que todo mundo usa magia, mas não dá muita bola. Mesh chega na loja onde vende o seu doce preferido, que é chamado de profiterole. Ele pede 7 e entrega as moedas para o vendedor, mas ao entregar, as moedas estão completamente tortas. E Mesh se lamenta, dizendo que devido à ansiedade de comprar logo o seu doce preferido, ele acabou esmagando elas. Mas manda o cara não se preocupar, já que logo ele consertaria elas. E como se não fosse nada, ele simplesmente desamassa as moedas com as próprias mãos. E obviamente, o comerciante fica chocado ao presenciar tudo aquilo, e acha bem assustador. Após Mesh comprar e ir embora, o capuz que Mesh usava é retirado pelo vento. E nesse momento, todos o observam e notam que ele é diferente, pois não tem a marca no rosto igual a todos, o que indica que ele não tem magia. E após isso, nos é mostrado um cara que parece ser bem importante. E ele recebe uma ligação informando que há um garoto sem marca na cidade. Mesh vai indo embora tranquilamente comendo seu profiterole. Enquanto ele vai passando, todos vão olhando e ficam surpresos. Mas de repente, Mesh esbarra num policial e acaba sujando sua roupa com o doce. O policial, apesar de estar em serviço, está bebendo e começa a reclamar com Mesh e pergunta o que ele irá fazer para limpar seu uniforme. Mesh pega o uniforme dele e puxa-o rasgando completamente. E o policial fica em choque. Mesh diz que está arrependido e que irá pegar seu uniforme para lavar. E nesse momento, aquele cara que parecia ser importante aparece e nota que ele está sem a marca no rosto. Quando o cara iria se aproximar de Mesh, o pai dele o pega e sai correndo pedindo desculpas por ele. O loirinho usa uma magia e um tipo de pássaro persegue Mesh e seu pai. Quando eles chegam em casa, Mesh leva uma grande bronca. O velho diz que sempre avisa ele para não ir para a cidade. Mesh fica triste e pede desculpas. E novamente, o velho, ao ver que ele foi bonzinho, se acalma e diz que não ficará mais bravo. Mas como punição, Mesh deve repetir o treino que ele fez naquela manhã. Mais tarde, o loirinho junto com outros policiais aparece na casa. E enquanto isso, Mesh treina na floresta. E novamente, até os animais ficam impressionados com o seu treinamento. Lá na casa, os policiais começam a bater no velho e vão falando que ele sabe que não deve cuidar de não mágicos, já que naquele mundo, os que nascem sem magia são eliminados ao nascer. Nesse momento, Mesh chega e escuta atrás da porta e vê que seu avô está sendo maltratado. Após isso, nos é mostrado como ele encontrou Mesh. Mesh foi abandonado e o velho o encontrou e acabou por cuidar dele como se fosse o seu próprio filho. E diz que mesmo sem ter laços de sangue, o considera seu verdadeiro filho.
Após isso, Mesh entra e desce um socão no primeiro policial, e pega aquele gordinho que estava na cidade e novamente rasga seu uniforme. E em seguida, dá uma sequência de tapas normais consecutivos nele. Agora só falta o loirinho. Mesh olha para eles e de um jeito bem badass diz que se eles não desistirem, mandará todos para o inferno. Em seguida, o líder deles começa a conjurar uma magia que aparenta ser bem forte, mas Mesh consegue parar a tal magia usando apenas um simples tapa. O policial tenta novamente com várias magias, e Mesh vai lidando facilmente com elas, e em certo momento ele brinca até de malabarismo e joga futebol com as magias. Em seguida, Mesh pega a varinha de seu avô, lá ele. O loirinho pergunta se ele também pode usar magia, mas inesperadamente, Mesh usa a varinha como um dardo, e arremessa contra o policial numa velocidade incrível. Para a sorte do loirinho, ele passa apenas de raspão, mas lá atrás, a varinha fica fincada na parede de pedra da casa. O cara ao ver isso, fica incrédulo, e Mesh novamente diz que se ele encostar um dedo na família dele novamente, ele irá mandar ele de arrasta para cima. E o velho, assim como os policiais, fica chocado. Diz que é verdade que ele treinou para que ele pudesse se defender, mas não fazia ideia que ele chegaria a esse ponto de poder físico. Nesse momento, o policial começa a rir, e diz que tem uma proposta para eles. Se eles não quiserem ser perseguidos para a vida toda, Mesh deve entrar na escola de magia e se tornar o Visionário Divino, título que é dado ao melhor aluno da escola. Fala que sendo visionário divino significa que ele foi escolhido por Deus, e sendo assim, a sociedade seria obrigada a aceitá-lo mesmo ele não podendo usar magia. E o policial diz que em troca só quer o dinheiro e os privilégios que ele terá com esse título. Mesh não faz muita cerimônia e logo aceita, e fala que quer viver novamente em paz com seu pai. Seu pai, que ao vê-lo sendo bonzinho, fica emocionado de novo. E no dia seguinte, eles chegam à escola. E Mesh irá passar pelos testes junto com centenas de alunos. Nos é mostrado o examinador dos testes, que ao observar lá de cima, acha totalmente esquisito em uma escola de magia ter um cara puxando ferro, mas decide não ligar muito. Após isso, ele de forma extravagante aparece lá embaixo. E os alunos ao vê-lo ficam impressionados, já que ele é bem famoso e dominou várias magias de alto nível. Ele, ao ver que é reconhecido, fica bem feliz e começa a falar, e em seguida invoca alguns bancos e mesas para eles fazerem a prova. Os alunos ficam impressionados com isso, mas Mesh pergunta se não era mais fácil ele já ter deixado tudo aquilo pronto. E novamente o cara fica bem pistola, mas se conforta dizendo que apenas 3% passam, e um palhaço como Mesh certamente não passará. E logo em seguida, a prova começa. Todos ficam desesperados, já que na prova as letras ficam todas embaralhadas, e o teste é dissipar sua magia e fazer com que elas parem de se mover para conseguirem responder às questões. Mesh fica irritado e acaba quebrando sua caneta, e fala para as letras de forma bem intimidadora que é irritante que elas fiquem se movendo. E incrivelmente, as letras ficam com medo e se alinham. Ele entrega e o examinador fica incrédulo, já que todas as respostas estão certas. E em seguida, temos os testes práticos, ao qual Mesh sempre dá um jeito de usar força bruta para superá-los. E assim, vai passando teste por teste. O examinador, ao ver isso, fica pistola e resolve apelar. O próximo teste é atravessar um labirinto, mas não um labirinto comum. Há algumas armadilhas dentro dele, e eles têm 30 minutos para chegarem ao outro lado. Ao começar, uma loirinha vem falar com Mesh e pergunta se ela não pode ir com ele, já que com 2 pessoas ficaria bem mais fácil de se progredir. Mesh concorda e aceita, e logo eles seguem em frente, mas nota que a garota é incrivelmente tonta e cai em várias armadilhas. Mesh se pergunta como isso poderia ser mais rápido do que ir sozinho. Ele decide correr, mas a garota invoca algumas algemas que o prende, e ele pergunta o porquê disso, e ela logo revela que tem seus motivos para isso. Mesh pergunta que motivos seriam esses, e ela fala que não quer dizer quais são. Mesh diz que tem que passar na prova, e logo quebra as 2 algemas. Em seguida, um monstro aparece e ataca a garota, mas antes que ela fosse acertada, Mesh aparece e salva ela. E nesse momento, o instrutor corno começa a sorrir, dizendo que não resta muito tempo e Mesh certamente será eliminado. Mas Mesh pega a garota e sai atravessando todas as paredes até chegar ao fim do labirinto. Lá em cima, ao ver isso, o diretor diz que um garoto bem interessante apareceu e fica muito animado. Após isso, o instrutor revela que ele contratou a garota para atrapalhar Mesh.
e já que ela não serviu para nada, ele terá que usar de força para eliminá-lo da seletiva. Começa a conjurar uma magia e diz que se ele quer continuar, é melhor que ele faça algo antes que ele vá de base. Mash simplesmente aparece na frente dele e quebra sua varinha, e o cara não entende nada. Após isso, o diretor da escola aparece e aprova a entrada de Mash, e ele vai para o último teste, uma espécie de entrevista com o diretor e alguns membros do conselho. O diretor pergunta o motivo dele querer entrar lá, e Mash responde que o objetivo é ele poder viver em paz com sua família. E logo em seguida, o diretor faz um novo teste para Mash. Ele usa uma magia que aprisiona a alma da pessoa mais importante para o alvo num boneco. E nesse momento, o seu pai lá fora perde a consciência. O diretor complementa que não é só isso. Caso o boneco for apunhalado com a alma dele dentro, ele vai de base. Mash tenta descer o cacete na lâmina, mas não adianta. E ele resolve simplesmente colocar a mão debaixo da lâmina e segurar, já que uma magia daquele tamanho não poderia ser mantida por muito tempo. O velho se impressiona e fala que ele usa sua força para ajudar as pessoas, e isso é uma prova do seu caráter. Assim, fazendo com que ele passe naquele teste. Logo a magia é dissipada e a alma de seu pai volta para o corpo dele. E um tempo depois, uma professora começa a ensinar um feitiço de abrir fechaduras. Ela manda eles colocarem em prática e ele simplesmente quebra o cadeado e avisa a professora que já conseguiu. E obviamente ela fica pistola e começa a brigar com ele, dizendo que é para usar magia. Mais tarde, Mash vai para o seu dormitório e encontra o seu colega de quarto lá, e se apresenta e também aproveita para começar a apresentar os nomes que ele colocou em cada um de seus músculos. Eles conversam um pouco e Mash diz para eles trabalharem duro junto, lá ele. E assim se encerra o vídeo de hoje. E aí, gostaram? Se você ficou até aqui, comente Saitama para eu saber quem tá ficando de verdade até o final. Já aproveitem também para se inscrever para dar aquela fortalecida braba no nosso trabalho, beleza? E por fim, deixei um vídeo aqui incrível para vocês. Ele conta a história de Yukito, um garoto que já foi reencarnado em outro mundo e virou herói daquele lugar, mas que após voltar ao seu mundo como um bebê, ao chegar em certa idade, ele novamente é reencarnado naquele mundo com seu novo corpo. Galera, esse anime é uma doideira só, mas ao mesmo tempo é incrível. Vamos lá que vale muito a pena, beleza? Fui!